Glória a Deus, aleluia, santo é o teu nome. Quando Deus, Ele ama uma alma, não importa onde estejamos, não importa o que façamos, por amor a esta alma, o Senhor deixa as 99 no seu aprisco com segurança, vai em busca da ovelha desgarrada e no tempo certo, determinado e preparado por Deus. A esta alma o Senhor se dá a conhecer, a chama pelo nome, limpa, lava, consagra, purifica e coloca sentado nos bancos da congregação para dar glória, para dar um aleluia. Assim o Senhor fez comigo, não olhou para a posição que eu ocupava, para o status, para o poder, para a glória, para a fama, para a riqueza, mas o Senhor olhou para a minha alma e me chamou neste caminho santo. Eu não vou contar agora como que foi as revelações que o Senhor me deu. Meu celular não está muito bom, mas eu vou dizer para os irmãos que eu estava me paramentando, colocando as vestimentas litúrgicas para celebrar a missa no domingo à noite, e a voz do Senhor falou comigo e me disse: eu não habito mais aí. Eu não te quero mais aí. Levei um susto, irmãos, porque eu pensava que era alguém que estava falando comigo. Novamente a voz do Senhor disse para mim: eu não habito mais aí. Eu não te quero mais aí. Então eu perguntei ao Senhor: Senhor, aonde que está o teu povo? Onde está a tua igreja? E o Senhor me disse: eu vou te revelar aonde está a minha igreja. Então a partir daí começou as revelações de Deus para me chamar neste caminho santo. Mas uma coisa eu digo para os irmãos, de todo o meu coração: se um dia a congregação, o povo da congregação, chegar diante dos anciães, do colégio dos anciães, e dizerem que não querem mais obedecer à doutrina, Deus deixa a congregação, forma para si outro povo, porque a sua palavra, ela tem que ser cumprida na terra até a volta do seu Filho Jesus Cristo. Não é placa de igreja que salva. O que salva na congregação é a doutrina. Por 425 anos, a Igreja Católica Apostólica Romana foi a graça de Jesus Cristo na terra. No ano 425, quando o imperador Constantino se converte ao catolicismo, ele, o Papa, convoca o segundo concílio da história da Igreja, o concílio na cidade de Niceia, que depois passou a ser chamado Concílio Niceno-Constantinopolitano. E nesse concílio, o imperador e o Papa vão mudando a doutrina, porque o imperador era o Deus do Império Romano. Com ele vem todo o Império Romano pagão junto. E a igreja ainda estava em formação, precisava do apoio do Império para se expandir por todo o Império e todo o mundo romano. Então, um aliou com o outro. Um foi cedendo um pouco daqui, outro cedia dali. O imperador deixava de ser o Deus para se tornar simplesmente um membro da Igreja Católica. E assim foi indo, e a Igreja Católica foi adquirindo poderes. Uma das coisas que o imperador e o Papa precisavam mudar de imediato era quanto à data 25 de dezembro. No Império Romano, no dia 25 de dezembro, era comemorada a festa ao deus pagão Sol, né? Ao deus Sol. Então o inimigo soprou e o Papa disse: vamos criar o nascimento de Jesus Cristo. A palavra Natal vem do latim, que significa natalício, nascimento.
Então eles criaram o Natal, no dia 25 de dezembro. Mas não está escrito na palavra de Deus que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, e nem que ele nasceu no dia 6 de janeiro, quando o mundo católico comemora a festa dos Reis Magos, e nem no dia 21 de março, quando se inicia o solstício de verão. Não importa para nós o dia que Jesus nasceu. O que importa para nós é o dia que Jesus nasce, no dia que nós fazemos um concerto com Ele nas águas do Santo Batismo. Por isso que a palavra batismo vem do grego e significa funeral. É sepultar nas águas o velho homem na imersão em Adão, que foi o pai da transgressão, para ressurgir das águas um novo homem na imersão, para viver uma vida nova, uma novidade de vida nesta terra, no novo Adão, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa salvação. Então, a partir deste concílio, o Papa e o Imperador vão mudando a doutrina de santo culto por missa, de santa ceia por hóstia, institui as velas bentas, os ramos bentos, as águas bentas, as procissões, mudam o batismo de adulto por criança, porque a Basílica de São Pedro precisava de dinheiro para acabar de ser construída, que ela demorou quase 300 anos para ficar pronta. Então eles mudaram o batismo de adulto por criança, porque adulto demorava muito para ser batizado. Então o inimigo soprou e eles criaram o batismo de criança e colocaram na cabeça do povo que se não batizasse dentro de 7 dias a criança morresse, ela morreria pagã. Está até o dia de hoje. Então vão mudando a doutrina. O Papa, que era um simples bispo de Roma, se torna aí o sucessor de Pedro, o vigário de Cristo na terra, o príncipe dos príncipes, o rei dos reis, patriarca dos patriarcas, o sumo pontífice, que quando o Papa senta na cadeira de Pedro, ele fala ex cátedra, o que ele fala é lei, ele é infalível. E também se cria o dogma da infabilidade papal, que o Papa é infalível. Também vai se criando o dogma da Assunção de Maria, que Maria subiu aos céus de corpo e alma, está sentada à direita de Deus intercedendo pelos católicos. Mais uma heresia, irmãos. E assim por diante, e vão mudando a doutrina. Agora, quem mudou? Porque mudou, vão ter que prestar contas a Deus. Está escrito lá no livro do Apocalipse que ai daquele que mudar um tio e uma vírgula do que está escrito na palavra. Sobre ele virão as pragas. Então, amados irmãos, e aí vão mudando a doutrina. Não vão dizer que o irmão Pedro pregou e disse, está dizendo que Deus, que os católicos não se salvarão. Tem muitos ali de puro e reto de coração que fazem caridade e praticam caridade e mais do que os crentes, irmãos. Então Deus vai julgá-los pelas obras. E aí vão mudando a doutrina. A doutrina passa depois pela igreja dos valdenses, dos nabatistas e assim por diante. Eles também vão mudando a doutrina. Depois a graça. E nesse meio também, irmãos, do concílio, a igreja católica proibiu os católicos de lerem a Bíblia e mandou que queimassem todas as Bíblias. E só ficou um exemplar na Basílica de Pedro em Roma, guardado, porque foi queimada todas as outras para o povo não ler a Bíblia, porque se o povo lesse Bíblia, ia ver que a Igreja Católica é uma heresia. É uma igreja que não se encontra nos evangelhos, não pratica os evangelhos, não está na palavra de Deus, é uma igreja que foi criada para o inimigo reinar na terra com as suas heresias, com seus dogmas e com a sua doutrina. Então a Igreja Católica ela está a serviço do diabo. Aí
essa Bíblia já estava se decompondo, se estragando, foi quando Deus revelou para um monge que na Alemanha tinha um padre chamado Martinho Lutero, e que ele sabia falar as 4 línguas que a Bíblia foi escrita: o aramaico, o hebraico, o grego e o latim. Esse monge pegou a Bíblia, levou até o padre Martinho Lutero, ele traduziu para o alemão. Quando ele acabou de traduzir, ele viu que a Igreja Católica não praticava 90 teses, 90 pontos de doutrina, vamos dizer assim. Ele pegou um burrinho, foi até Roma, pegou esses 90 pontos de tese, pregou na porta da Basílica de São Pedro e começou a anunciar a graça para o povo na Basílica, na Praça de São Pedro. Foram avisar o Papa que lá fora tinha um padre que estava ficando louco da cabeça, que estava pregando uma doutrina estranha à fé católica. O Papa mandou chamá-lo e disse para ele que se ele não se retratava, que ele ia para a fogueira. Deus se usando de um príncipe da Alemanha, da Baviera, que estava lá em Roma em visita ao Papa, libertou o padre Martinho Lutero, içou ele pelos muros do Vaticano, tirou ele, levou ele de volta para a Alemanha. Lá ele acabou de traduzir o Apocalipse e anunciou a graça para os alemães, e que quando ele deu por conta, ele viu que ele tinha dividido o mundo entre protestantes e católicos. Daí que surge a palavra protestantes, devido ao padre Martinho Lutero ter ido em Roma protestar contra aquilo que a Igreja Católica não praticava. Assim a graça foi se espalhando pela Europa, até chegar na Inglaterra com o rei Henrique VIII. Ele se rebelou com o Papa, e aí na Inglaterra se separou Igreja e Estado, e existe a Igreja Luterana. Mas, irmãos, a Igreja Luterana e Anglicana também mudaram a doutrina, e foram mudando. A graça depois chegou até a Igreja Batista, na Itália, com a migração de muitos batistas para os Estados Unidos para colonizar a América. Os batistas levaram consigo a graça, mas também na América eles mudaram a doutrina e foram mudando. Todas as vezes que o povo muda a doutrina, deixa de obedecer a doutrina, o Senhor se afasta. Depois a graça foi para a Igreja Metodista, da onde pertencia o nosso irmão Franciscon. Ele também foi metodista. E também mudaram a doutrina, o Senhor deixou os metodistas. Depois a graça foi para a Igreja Presbiteriana com o irmão Franciscon. Até o dia que o Senhor revelou para o irmão Franciscon que ele não tinha feito um concerto com Deus nas águas do Santo Batismo. Ele comunicou aos seus conservos a revelação que ele teve. Muitos presbiterianos, né, da igreja se converteram, batizaram nas águas, e depois muitos não creram, e o Senhor revelou para o irmão Franciscon, vocês conhecem melhor do que eu, que Deus manda ele para o Brasil. A graça era para ter se frutificado nos Estados Unidos, mas eles não deram valor. Deus manda o irmão Franciscon para o Brasil. Aqui a graça encontrou uma terra fértil, como diz a palavra de Deus, que o semeador saiu a semear, encontrou uma terra fértil e está dando frutos 100 por 1. É um resumo dos resumos, meus queridos irmãos. Mas vamos dar valor para este caminho santo, porque esse caminho, ele não é de quem quer e nem de quem corre atrás dele, mas é de quem Deus usa de misericórdia e traz para este caminho santo. Nós já estamos vivendo os últimos tempos da dispensação da graça. Ontem mesmo vieram algumas pessoas na minha casa perguntar para mim, mas os crentes, vocês é que são os eleitos? Vocês é que são o povo de Deus? Eu disse assim, nós somos os jambuzeiros, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. O povo de Israel, eles são o povo de Deus.
Mas o inimigo cegou aquele povo e eles não creem em Yeshua HaMashiach, que é o nome de Jesus em aramaico, né? Jesus o Messias. Através de Jesus, a graça foi aberta aos gentios e nós somos hoje os jambuzeiros. Quando o Senhor voltar e completar o número dos escolhidos, não somos nós, é os judeus, o povo de Deus. O Senhor vai arrebatar a sua igreja, Satanás será solto e ele reinará nesta terra. Rogamos a Deus, irmãos, que nós já iremos para que o Senhor nos leve mediante as nossas obras, mediante a nossa obediência à doutrina, que nós subamos com o Senhor na volta do Senhor, porque os que aqui ficarem, Satanás irá reinar sobre a terra. Então vamos dar valor sobre este caminho santo, porque este caminho, irmãos, quem não der valor, e como muito crente que não deu valor para este caminho, hoje estão aí fora perambulando. E muitos dos que estão aí fora, o Senhor vai trazer para este caminho santo, para dar glória a Deus e salvar o povo, irmãos. Então, querida Irmandade, nós já estamos no final dos tempos. Eu não posso revelar muita coisa do que está para acontecer, irmãos, mas são coisas tenebrosas. Já estão aí guerras, rumores de guerra, tem um louco chamado Maduro, presidente da Venezuela, um ditador que vai declarar guerra ao Suriname, e aí o Brasil vai ter que entrar na guerra. Irmãos, a guerra já está praticamente nos nossos quintais. Então vamos dar glória a Deus, irmãos, porque só nos resta uma coisa: subirmos com o Senhor, irmãos, porque os que aqui ficarem, haverá um período de 7 anos de tribulações, mas está escrito lá no livro de Daniel, que por o povo não aguentar o que ficar aqui, vai haver uma abreviação de 3 anos e meio, irmãos. Aí depois, querido, o Senhor volta novamente para este povo. Mas nos esforçamos. Eu perguntei para o Senhor, tem como ser santo? O Senhor me disse, santo só meu Filho, Jesus Cristo, mas podemos melhorar. O Senhor disse que nós podemos melhorar. Então vamos melhorar em tudo, irmãos. Que a graça e a paz de Deus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo permaneça em nossos corações para sempre. Amém.